Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. De início, teremos um evento especial e destacado relativo à entrega do Prêmio Lume à Escola de Educação Básica, professor Jairo Tomasi, do município de Criciúma. Vencedora na mesorregião sul-catarinense. De início de pronto, me permito cumprimentar, saudar as autoridades educacionais que estão aqui presentes, iniciando pelo senhor secretário-geral de Governo do município de Criciúma, vereador Arleu da Silveira, o secretário municipal de Educação do mesmo município, Celito Heinz Cardoso, da gestora da escola Jairo Tomasi de Criciúma, Vilma Acorde Machado Jorge, do coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público, promotor de Justiça, Dr. Éder Cristiano Viana, representando o presidente da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, a supervisora de articulação institucional, Dayana Romero Mota, coordenadora geral do setor pedagógico da Secretaria de Educação do município de Criciúma, Gislene dos Santos Sala, da coordenadora pedagógica da escola Jairo Tomasi de Criciúma, Lilian Pisoni Bonfante, e da presidente da PP da escola, Juliana Kaminski. Senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhoras e senhores, na presença das excelentíssimas autoridades já referidas, de todos os nossos convidados, daremos então desta forma início à sessão plenária de hoje, com a entrega que referi inicialmente da primeira edição do Prêmio Lume à Escola de Educação Básica Professor Jairo Luiz Tomasi, do município de Criciúma, vencedora, como já referido anteriormente, na mesorregião sul-catarinense, conforme publicado na portaria TC 0781/2023. Justificamos a ausência do representante do Tribunal de Contas, nosso relator temático da área de educação, conselheiro substituto Gerson dos Santos Sica, e da representante do Ministério Público, junto a este tribunal, procuradora adjunta Cibele Farias, por conta de compromissos institucionais inadiáveis assumidos por ambos. Convido agora, nesse momento, o conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, corregedor deste tribunal, para poder fazer uso da palavra. Está com a palavra, conselheiro Adircélio. Obrigado, senhor presidente. Essa primeira edição do Prêmio Lume, Escola Referência, buscou identificar, reconhecer, divulgar, estimular e premiar escolas de referência da rede pública da educação municipal do nosso estado de Santa Catarina, em cada mesorregião do estado. Foi idealizada pelo Grupo Estratégico de Monitoramento dos Planos de Educação, no âmbito do Acordo de Cooperação número 7 de 2019, coordenado pela nossa instituição, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pelo Ministério Público, junto ao nosso Tribunal de Contas, e pelo Ministério Público do nosso Estado. Foi também composto por outras 9 instituições: Assembleia Legislativa, Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, a Secretaria de Estado da Educação, a Federação de Consórcios
Federação de Consórcios, as associações de municípios de Santa Catarina, FECAM, União dos Dirigentes Municipais da Educação de Santa Catarina, UNDIM, ISC, o Conselho Estadual de Educação do nosso estado, a União dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais e a Universidade Federal de Santa Catarina. Concorreram todas as escolas de redes municipais que ofertam ensino fundamental e que forneceram informações suficientes para terem o seu indicador de qualidade das escolas de Santa Catarina, o IQESC, calculado no painel ICMS Educação da nossa instituição. O ICMS Educação é extraído a partir dos indicadores educacionais das redes públicas municipais, entre eles a proficiência, a gestão escolar, a formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, infraestrutura e acesso e permanência nas escolas e contextos socioeconômicos. Para se chegar a este resultado, as escolas foram submetidas a 3 etapas: a pré-qualificação, a validação e a avaliação por meio de questionário e entrevistas. Então, senhor presidente, essa breve fala, o breve contexto, eu quero dizer, inclusive, que essa experiência catarinense do ICMS Educação foi selecionada para ser apresentada num encontro que tivemos internacional, recentemente na sede da ONU, em Genebra, né, onde envolveram diversas escolas de governo. E essa experiência aqui do painel de Santa Catarina, do IQESC, foi um dos temas selecionados e foi apresentado pela nossa instituição. Então, meus parabéns, senhor presidente, parabéns a todos os envolvidos. Enfim, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Adicélio. Fica disponibilizado o espaço para manifestações dos senhores conselheiros, que assim entenderem adequado, conselheiro substituto. Se os senhores conselheiros pretenderem aduzir alguma manifestação, está franqueada a palavra. E não havendo manifestações, me cabe fazer a seguinte manifestação. No dia 17 de outubro, realizamos o certame de premiação no município de Chapecó. E por conta das intempéries e que ocasionou, no mês de outubro, a impossibilidade da presença da escola aqui já referida, mencionada e homenageada, do município de Criciúma, estamos, então, na data de hoje, fazendo este evento para destacar a educação, a qualidade na educação do sul do estado, mais precisamente no município de Criciúma. E além da placa e do certificado, as escolas vencedoras terão como prêmio oferecido por este tribunal o custeio de deslocamento e demais despesas para a participação de 2 servidores da escola, um da gestão e outro professor da sala de aula, no 6º CINED, a ser realizado nos dias 4, 5 e 6 de junho do ano de 2024. Em Teresina, Piauí, na oportunidade, os servidores das escolas vencedoras também farão visita técnica na rede municipal de ensino, na entidade reconhecida como referência nacional e internacional no Piauí, e estas visitas contarão com o apoio e organização do Tribunal de Contas daquele estado. Nesse momento, senhores, se me permitem, convido o conselheiro vice-presidente desta casa, José Ney Ascari, que tem uma relação de liderança e integração e conexão com o sul do estado, para que possa fazer a entrega aos representantes da escola premiada, que se dará aqui no centro do plenário,
e que será da entrega do Prêmio Lume, primeira edição. E então, para isso, convido os senhores representantes e convido o conselheiro para que possa proceder à entrega. Senhores, eu peço que, por gentileza, permaneçam neste local, ao tempo em que convido os senhores conselheiros, conselheiros adjuntos e as entidades parceiras deste evento para que possamos registrar, através da nossa área de comunicação, esse momento que marca de uma forma indelével a atenção e o cuidado de todos nós para com a educação. Conselheiros, por favor, vamos registrar esse momento, todos juntos com as entidades. Registro a presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Irineu Manuel de Souza. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o senhor Cilito Heinze Cardoso, secretário municipal de Educação do município de Criciúma. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Erneus de Nadal, estender os cumprimentos a todos os demais conselheiros. Nós estamos hoje aqui vivendo um dia de graça.
no dia 17 de outubro, nós desistimos da viagem a Chapecó já dentro do carro, quando chegaram as notícias de interrupções em todos os acessos que nos permitiam chegar lá em tempo. E por conta disso, estamos muito honrados de poder estar aqui numa sessão solene com todos os senhores conselheiros, recebendo tão valioso prêmio. Isso me volta um pouquinho no tempo, quando recebíamos na empresa onde atuávamos os auditores da ISO 9000 e das ISOs, que eram auditores internacionais na época, que colocava assim as empresas lá nos anos 90 no rumo de um padrão de qualidade mínimo necessário. O Tribunal de Contas, através do IQESC, eu era secretário da Fazenda na época que tomei conhecimento, nos encantou com esse questionário, com a implantação desse índice, porque tratava-se de um conjunto de requisitos, todos voltados para o desenvolvimento da qualidade da educação e que precisariam ser evidenciados, não só comentados, mas que os auditores, à medida que forem tomando conhecimento da realidade das escolas, pudessem receber dali as evidências do cumprimento desses requisitos. Nós o cumprimos. A escola Jairo Tomasi é também lá para nós, da secretaria, dentre as 62, uma escola de referência. Ela tem um IDEB calculado há 2 anos atrás, de 74 pontos. É um IDEB bastante elevado para a realidade catarinense, inclusive para a nossa, o que dá a demonstrar que naquela escola nós temos, sim, dentro do nosso município, uma referência a ser seguida. Por isso, parabenizo aqui a direção da escola, através da professora Vilma, que está aqui presente. Parabenizo toda a comunidade escolar, através da Juliana Kaminski, presidente da APP, que representa não só os professores, mas toda a comunidade envolvida daquele bairro, e parabenizo toda a equipe da secretaria e o prefeito municipal que nos fez acreditar na importância de aderir a todos os quesitos, aos requisitos colocados aqui por esse tribunal na busca da excelência em educação. Nós estamos, sim, buscando isso como um valor para agregar mais valor e modificar a vida das pessoas através de um projeto de qualidade com indicadores que medem as diversas variáveis possíveis para melhorar não só o desempenho escolar, mas a vida das pessoas. Pelo trabalho desse tribunal, pela implantação do IQESC, pela implantação e incentivo através do Prêmio Lumes. Só nos resta parabenizar a iniciativa dos senhores e nós, lá no município, tenho certeza que vamos nos esforçar cada vez mais para trazermos mais escolas, cada vez mais unidades escolares para esse índice de excelência e de qualidade na educação. Muito obrigado e tenhamos todos uma boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. É muito significativo estarmos aqui hoje e no momento em que, país afora, nós vemos notícias não muito alvissareiras em relação à educação. Ressaltar exatamente o trabalho de escolas, como essa escola de Criciúma, como já foi feito lá em Chapecó, em outubro, na cerimônia que reconheceu também várias outras escolas de várias outras micro-regiões, o reconhecimento de que
há um caminho a ser seguido, há tarefas a serem exercidas pelas escolas, há empenho por parte desses gestores escolares que demonstram que é possível atingirmos índices da educação que precisam de um estímulo, né? Precisam de um reconhecimento. E isso é de fundamental importância, né, diante desses cenários que a gente vê. A cada dia, muito recentemente, tivemos divulgação no âmbito nacional de números que não nos honram, né, como brasileiros, e esse reconhecimento é fundamental, né? Parabenizo ao Tribunal de Contas, nessa parceria feita com o Ministério Público e com todas as outras entidades que compõem. Mais recentemente, e o reitor se encontra aqui presente, a quem também aqui saúdo, esse grupo foi integrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, exatamente buscando unir esforços e pensar caminhos para que cheguemos a uma excelência na educação. Parabéns a Criciúma, parabéns ao trabalho que vem sendo desenvolvido por todos. Esta presidência reitera, mais uma vez, os cumprimentos pela forma exitosa como é conduzida a educação no estado de Santa Catarina e particularmente no sul do estado e na escola que hoje recebe a homenagem e a premiação no município de Criciúma. E junto com isso também reitero os agradecimentos pela participação efetiva de todas as entidades que se fazem presentes na tarde de hoje e que, sem o esforço, a dedicação, o foco de cada uma, não teria sido possível a realização deste evento marcante para a valorização da educação no estado de Santa Catarina. Então, a todos os nossos agradecimentos ao momento em que encerramos a presente sessão, os agradecimentos a todos pelas honrosas presenças. Muito obrigado a todos que aqui se fizeram presentes. A seguir, está encerrada, então, a presente sessão especial de homenagem à escola aqui referida. Muito obrigado a todos. Nós continuamos, senhores, com a nossa sessão ordinária da tarde de hoje e, de pronto, de início, passamos aos registros. O primeiro deles é da nomeação de subprocurador para atuar no contencioso da Procuradoria Jurídica do nosso tribunal. Comunico ao plenário que, na semana passada, no Diário Oficial de 7 de dezembro, houve a publicação da portaria de nomeação do servidor Juliano Fraceto Velho para ocupar o cargo de subprocurador da nossa Procuradoria com o fim de atuar na área judicial. O novo subprocurador é auditor fiscal de controle externo e foi aprovado no último concurso realizado por este tribunal, tendo tomado posse em 2 de setembro de 2022 e desde seu ingresso vem exercendo suas funções junto à assessoria jurídica, que, posteriormente, foi elevada à Procuradoria Jurídica por força do advento da Lei Complementar 833/2023. A dedicação e o conhecimento jurídico qualificam o Dr. Juliano para desempenhar as responsabilidades inerentes ao cargo que passa a ocupar. Acreditamos que sua nomeação e atuação conjuntamente com o Procurador-Geral, Dr. Loreno Wensheimer, o Subprocurador Administrativo, Dr. Luiz Henrique de Aragão Oliver, e toda a equipe de servidores da Procuradoria, contribuirá significativamente para a excelência
e eficiência do nosso setor jurídico. São muitos os desafios da Procuradoria Jurídica do nosso tribunal, em especial para a preservação dos interesses institucionais, prerrogativas, autonomia e independência do Tribunal de Contas de Santa Catarina, sendo que contamos com o empenho de todos, em especial do subprocurador recém-nomeado. Destaco, por fim, o comprometimento do gabinete da presidência, da alta gestão, em valorizar os servidores destacados por sua capacidade e comprometimento com a eficiência e objetivos deste tribunal. Por isso mesmo, desejo ao recém-nomeado Dr. Juliano Frassetto Velho sucesso nessa empreitada. Meus parabéns. O segundo registro a ser realizado pelo conselheiro Aderson Flores sobre o terceiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas na cidade de Fortaleza. O senhor está com a palavra, conselheiro. Senhores conselheiros, senhor presidente, senhor procurador, antes de mais nada eu quero cumprimentar o subprocurador Juliano Frassetto Velho pelas novas atribuições, desejando sucesso. E o meu registro é exatamente que participamos, na semana retrasada, do terceiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em Fortaleza, Ceará. Estivemos junto com o vice-presidente do tribunal, o conselheiro José Ney Ascari, com o corregedor, o conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, com o conselheiro Wilson Rogério Vandal, além de uma comitiva de servidores do nosso tribunal, que engrandeceu o evento, não apenas participando, mas, inclusive, proferindo palestras de grande qualidade. O evento teve capacitações, como relativa à nova lei de licitações, assim como oficinas relativas aos desafios atuais dos tribunais de contas, e permitiu o intercâmbio de boas práticas de controle público, de forma que os tribunais de contas possam continuar inovando e avançando no processo de modernização de sua atividade de controle de contas e de gestão pública. O Congresso teve também reuniões das associações dos membros da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a TRICOM, e do Instituto Rui Barbosa, inclusive com a eleição de sua diretoria para o biênio 2024-2025. Santa Catarina estará muito bem representada nas diretorias das nossas instituições, conselheiro Adicélio na vice-presidência para Relações Institucionais da TRICOM. No Instituto Rui Barbosa teremos o conselheiro José Ney Ascari como um dos diretores de desenvolvimento institucional, e o conselheiro Dado Xerém foi reconduzido ao Conselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa. Felicito os colegas pela destacada atuação na TRICOM e no IRB, desejando sucesso e realizações no exercício das atividades. E destaco, por fim, que teremos o desafio de sediar o próximo Congresso Internacional dos Tribunais de Contas em 2025, que será realizado em Santa Catarina. E mais que isso, teremos o desafio de reproduzir o sucesso que teve o evento realizado em Fortaleza. Esse é o nosso registro, senhor presidente, e desejo novamente sucesso aos nossos colegas dirigentes do IRB, e teremos o prazer e a responsabilidade de sediar o Congresso Internacional de Tribunais de Contas em Santa Catarina em 2025. Obrigado, conselheiro. É um desafio para os conselheiros que ocupam este espaço nas nossas entidades nacionais, e um desafio hercúleo gigantesco será de corresponder com a organização para sediar em 2025 o Congresso Internacional. Obrigado, conselheiro, pela manifestação.
E, a seguir, quero fazer uma manifestação de agradecimento ao conselheiro Josenei Ascari, que durante a minha ausência por conta de um advento cirúrgico, me afastou da presidência e na condição de conselheiro desse tribunal. Quero agradecer a dedicação, o empenho do conselheiro e a todos que estiveram aqui conduzindo e levando adiante e à frente essa missão que nos foi delegada pela população de fazer o controle externo do dinheiro público do Estado de Santa Catarina. Então, conselheiro Josenei, meus agradecimentos, conselheiro Adircélio, corregedor, meus agradecimentos, e a todos, conselheiro Beto, conselheiro Aderson, conselheiro o conselheiro Kleber, enfim, a todos os que não estão presentes aqui, extensivo também, doutor Diogo, a compreensão do Ministério Público do Tribunal de Contas. Então, agradecimento a todos. E, a seguir, nós teremos os processos com pedido... Presidente. Pois não? Pois não? Eu quero também... Não, conselheiro Dado, me desculpa, conselheiro Dado. Eu estou acostumado sempre de vislumbrá-lo aqui à nossa direita e hoje eu não me foquei na tela. Mil perdões, conselheiro. Fique tranquilo, presidente, mas a minha manifestação, ela veio mais ou menos ao encontro. Primeiro, também da alegria de vê-lo novamente sentado nessa cadeira, né? Conduzindo os trabalhos do nosso Tribunal de Contas de uma maneira assim muito firme, muito enérgica e, acima de tudo, com muito respeito a todos nós, né? Então, é uma alegria muito grande poder visualizar novamente a sua pessoa sentado na direção do ordenamento do nosso tribunal, senhor presidente. Segundo, quero fazer uso das palavras do conselheiro Aderson a respeito do Congresso em Fortaleza, apesar de não ter participado, mas eu sinto um novo momento nos tribunais de contas de todo o país. E as palavras do conselheiro Aderson, com a assunção novamente do conselheiro Adircélio, e agora com o conselheiro Josenei, com a minha participação no Conselho Fiscal, e o importante papel que o IRB tem desempenhado na troca de informações, na troca de formações a respeito do papel dos tribunais hoje em dia. E me deparei hoje, presidente, inclusive troquei algumas manifestações com alguns colegas na parte da manhã de hoje, com uma matéria da competente jornalista Dagmar Spalt a respeito das renúncias fiscais, não apenas aqui no estado de Santa Catarina, mas no Brasil como um todo. E acredito, senhor presidente, que esse sim é um tema relevante para o ano 2024, que o tribunal tem que estar atento a isso, porque é preocupante, senhor presidente. A matéria que traz hoje aqui é uma matéria do Senado, do senador Esperidião Amin, fazendo um questionamento a esse respeito, que eu acredito que nós temos sim que fazer um olhar um pouco diferente em relação a isso, né, senhor presidente? Falamos tanto em falta de dinheiro para a saúde, falamos a preocupação do conselheiro Sica com os recursos da universidade pública, e nós estamos aqui, né, pasme, em Santa Catarina, dando uma isenção fiscal de quase 16 bilhões de reais nessa nova, acho que não chegou nem a ser não foi nem uma lei, senhor presidente. A colunista traz aqui uma nota informativa da consultoria do Senado Federal, do senador Esperidião Amin, que diz que o Estado de Santa Catarina será o mais afetado no país por mudança na taxação das empresas que recebem incentivos fiscais, no tema provisório, medida provisória, essa é a palavra que eu queria achar, presidente. 1185, proposta pelo governo federal, que está em análise na comissão do Congresso. Né? E isso vai fazer com que Santa Catarina deve conceder, em 2023, 15,5 bilhões de crédito presumido. Né? Então, será que realmente vale a pena tudo isso, presidente? Eu confesso, assim, eu não sou economista, não tenho assim, formação na área de contabilidade pública para mensurar isso aí. Eu não tenho mesmo essa formação,
né, e também não tenho essa pretensão de ser um expert nessa área. Mas, com certeza, com a nossa equipe, com toda a equipe do tribunal aí que tem uma familiarização, vamos dizer, com esse tema, eu acredito que é importante sim, fazer uma rediscussão, discutir esse tema assim, de uma maneira talvez um pouco mais abrangente, né, presidente? Enfim, fica aqui a sugestão para os senhores conselheiros também, não quero ser o dono da verdade, mas se Conselheiro, o seu microfone, por favor. desculpa, acho que eu bati sem querer. Isso. Eu bati sem querer. Isso. Mas se existe essa preocupação no Senado, é porque realmente ela é uma preocupação latente. Então, trago essa preocupação aqui aos senhores, para que a gente possa, os senhores e as senhoras, para que a gente possa ter essa discussão um pouco mais profunda no ano que vem, senhor presidente. Eu agradeço a preocupação do conselheiro Dado Xerém, sempre atento, e é uma manifestação extremamente oportuna, vez de que nós não cuidamos só das despesas do serviço público no estado de Santa Catarina, mas cuidamos também das receitas e, porventura, renúncia de receitas. Então, é um novo momento, como o senhor bem afirmou, dos nossos tribunais de contas. Nós que saímos daquele papel mais estático que tínhamos algumas décadas atrás, e agora, então, temos o compromisso de nos debruçar sobre essas matérias de extrema relevância. Obrigado, conselheiro Dado. Eu chego a usar, presidente, e faço a manifestação aqui ao conselheiro Adicélio, né, que está ele, o conselheiro José Ney, que estão na diretoria da Tricom e da IRIS, que vamos levar essa discussão a nível nacional, né, porque eu acredito que seja uma preocupação de todos os tribunais em relação a isso. Eu acho que é uma discussão com mérito bem profundo, presidente. Conselheiro Dircélio, o senhor está com a palavra, e se assim entender, o conselheiro José Ney também. Obrigado, conselheiro presidente. Eu quero dizer que a manifestação do conselheiro Dado Xerém, ela é bastante pertinente e oportuna, e vem na linha, vem ao encontro de uma preocupação que é do Tribunal de Contas já há algum tempo. Nós temos colocado a questão das renúncias fiscais no foco da nossa atuação. Temos dificuldades históricas em acesso a algumas informações, inclusive já foi objeto de mandado de segurança ajuizado contra o nosso acesso, matéria que está no judiciário, mas eu reconheço que nós avançamos muito por parte dessa relação de acesso a essas informações por parte do fisco catarinense. Inclusive, na semana passada, eu recebi o secretário da Fazenda, o senhor Cleverson Siewert, juntamente com nossas diretorias envolvidas, e eu fiz isso não só na condição de relator das contas de governo, já que na sessão que teve este ano, esse assunto foi objeto de comentário meu a respeito da importância do Tribunal de Contas sindicar essas renúncias fiscais, os incentivos fiscais, em função da magnitude e do impacto desses números nas nossas contas. Não tem como nós darmos um parecer pela aprovação das contas do nosso Estado sem que nós conseguimos nos debruçar sobre esses números, né? E sempre destacando que nós não demonizamos os incentivos fiscais. Agora é preciso verificar justamente isso, se esses incentivos, os critérios de concessão, eles são legítimos, se estão propiciando o retorno almejado, enfim. E foi justamente nessa linha que o secretário da Fazenda nos procurou semana passada. Na verdade, ele já vinha nos procurando, mas estávamos com alguma dificuldade de agenda de ambos os lados, mas semana passada nós conseguimos recebê-lo, e eu recebi, como eu vinha dizendo, não só na condição de relator das contas de governo, mas também em função da ausência de Vossa Excelência como presidente e do conselheiro José Ney Ascari, vice-presidente, que ambos estavam em compromissos institucionais. E foi apresentado um projeto de acesso a algumas informações que nós já vínhamos pleiteando e que é um avanço significativo. Nós pontuamos a necessidade de outros avanços. Então, a manifestação do conselheiro Dado é bastante oportuna nesse sentido. E com relação ao sistema como um todo, né, já há nota recomendatória da Tricom, né, sugerindo, exortando os tribunais de contas a fazerem a fiscalização, o controle das renúncias fiscais. Então, obrigado, conselheiro Dado, pela manifestação de Vossa Excelência, que só vem reafirmar as nossas convicções e os movimentos que estão sendo feitos nesse sentido. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Adircélio. Conselheiro
Vice-presidente José Ney Ascari está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Apenas para efetuar aqui 2 breves comentários. O primeiro deles é cumprimentar a feliz abordagem que o conselheiro Luiz Eduardo Xerém faz neste momento, no início dessa sessão, em relação a um tema extremamente importante para a sociedade catarinense como um todo. O Parlamento discute também essa temática, outras instituições, o Ministério Público Estadual também aborda esse assunto, mas o importante, eu considero, senhor presidente, excelências, é que este assunto, como bem registrou aqui o conselheiro Adicelli, está na pauta desta casa, com avanços já importantes, percebidos nos últimos tempos. É claro que estamos distante ainda daquele estágio ideal para que o tribunal também possa participar efetivamente nessa discussão e ajudando nos encaminhamentos necessários para que esse aperfeiçoamento de um tema tão rico, tão caro para a sociedade catarinense, efetivamente possa acontecer. Segunda observação, presidente, é na linha do que já foi dito aqui também pelo conselheiro Dado, outros também, de maneira reservada, uma alegria em vê-lo de volta a essa cadeira. Eu agradeço as generosas palavras que Vossa Excelência dirigiu no início dessa sessão. Nesse período curto de interinidade de 45 dias, nós nos limitamos basicamente a dar sequência às ações que estão dentro do planejamento concebido pela presidência para esse biênio 2023 e 2024. Eu aproveito aqui também para agradecer o apoio, enfim, a compreensão de todos os conselheiros substitutos, procuradores da casa, que sempre que solicitados compareceram e ajudaram nesta árdua missão de conduzir nesse período os trabalhos da casa. Também agradeço de maneira bem destacada o apoio dos servidores em geral, sobretudo os servidores da presidência, alguns deles aqui presentes, também os servidores do meu gabinete. E, por último, agradecimento também muito justo ao conselheiro Sica, a sua equipe, ele que de maneira muito dedicada e brilhante substituiu o meu gabinete nesse período, dando sequência também à tramitação, ao fluxo normal dos processos. Obrigado a todos. Obrigado, conselheiro José Ney. O senhor, que tem um coração grande e generoso, faz essa manifestação que eu acredito a esses laços de amizade sólida que nós nutrimos há tanto e tanto tempo. Mas está franqueada a palavra ao conselheiro Beto, conselheiro Aderson. Senhor presidente. Conselheiro Cleberson, pois não? Primeiro eu quero me irmanar aí nos desejos de boas-vindas, bom retorno à presidência, dizer que estamos juntos aí e também felicitar o conselheiro José Ney Ascari pelo período de interinidade. E quanto à questão das renúncias fiscais, também felicitar o conselheiro Dado Xerém pelo momento em que ele lembra isso. É uma matéria de grande relevo para as contas públicas. Diz respeito, na verdade, à despesa, porque não deixa de ser uma despesa pública a renúncia de receita. E eu quero lembrar que em 2016, quando eu era procurador-geral do Ministério Público, nas contas do governo do Estado de 2015, nós chegamos a opinar pela rejeição das contas do governo de então, justamente pela ausência de transparência nas renúncias fiscais, aliada a outras questões que, no nosso entender, naquele momento eram suficientes para a rejeição das contas. Então, o tema ele não é novo, mas ele requer atenção, principalmente no viés das justificativas e da permanência das condições que fazem com que a renúncia de receita seja concedida, ou seja, uma avaliação contínua, não apenas por parte do governo, por parte da sociedade, por parte do Tribunal de Contas, de modo a se avaliar se as políticas de renúncia de receitas elas continuam sendo necessárias. Mas é um excelente momento para se lembrar disso, até para que, no momento do julgamento das contas, nós tenhamos todos os subsídios necessários para avaliar a aprovação ou rejeição das contas. Enfim, um tema da mais alta relevância. Felicito o conselheiro Dado pela lembrança. Obrigado, conselheiro. Concedo a palavra ao conselheiro Luiz Roberto Reves. Obrigado, presidente. Importante ver Vossa Excelência em plenas condições de presidir a sessão, melhorando bem da cirurgia.
Senhor presidente, em relação à renúncia fiscal, como o conselheiro Aderson já nos colocou, eu era presidente do tribunal à época, e tivemos várias reuniões da Secretaria da Fazenda pedindo informações sobre a renúncia fiscal. E tivemos promessas, várias promessas, inclusive da área técnica, da Secretaria da Fazenda, mas não conseguimos o objetivo principal. É muito importante o Tribunal de Contas saber se os objetivos dessas renúncias fiscais estão sendo como deveriam na programação inicial, ou seja, gerando emprego, se cumpriu ou não cumpriu. Por isso é muito importante nós termos conhecimento dessas informações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Luiz Roberto, pela contribuição importante e pela lembrança e inserção dentro da história de reivindicações desse tribunal com relação à transparência, a essas concessões. Bem, senhores, se não há mais manifestação, o conselheiro Kleber não fez menção a se manifestar, então nós passamos ao grupo 1, que são os processos com pedido de sustentação oral. E já fica de antemão adiados os processos de relatoria do conselheiro Sica, que está em compromisso fora do tribunal, compromisso institucional, e com ausência justificada. Com a palavra, neste início deste grupo, deste bloco, o conselheiro José Ney Ascari. Senhor presidente, eu trago o recurso final 9803 de São Francisco do Sul. Tratam os autos de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Wilson Reichert contra o acordo que julgou irregulares as contas pertinentes à obra de ampliação da Câmara de Vereadores daquele município, objeto de um contrato celebrado entre a Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul e a empresa Angra Engenharia Limitada. A referida decisão imputou ao recorrente o débito individual e também solidário superior a R$ 314 mil. O recurso foi conhecido e a diretoria de recursos, no entanto, sugeriu negar-lhe provimento. A representante do Ministério Público Especial acompanhou essa manifestação da área técnica pelo não provimento do recurso. Este é o breve relato, senhor presidente, já podemos ouvir a sustentação oral programada. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Iverson Pavanello. Está presente? Excelências, estou está presente no virtual. No virtual. O senhor está com a palavra. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Não estou conseguindo abrir ela, vocês estão tendo acesso. Mas, enfim, o tempo é curto, vou tentar ser breve. Excelências, na pessoa do doutor José Ney Ascari, quero cumprimentar todos os demais conselheiros dessa casa, servidores, aqueles que nos assistem e aqueles que acompanham a sessão híbrida de forma presencial. Primeiramente, eu quero dizer que é enriquecedor acompanhá-los em sessão, vendo o debate de vários assuntos importantes e também o projeto, né, de estímulo à educação pública catarinense. Excelência, como breve relato do doutor Ascari, o senhor Wilson foi presidente da Câmara de São Francisco do Sul, biênio 2009-2010. No final de sua gestão, ele, então, licitou para ampliar a sede da casa. Ele assinou o contrato e emitiu a ordem de serviço. Essa ordem de serviço foi o fato gerador, se assim podemos dizer, de todo o caos que ele causa pessoalmente. Conforme decisão ora impugnada, esse fato é o que decorreu o dano ao erário. Foi feito interposto o recurso visa ali o rompimento desse nexo de causalidade, mas antes de entrar no nexo de causalidade, eu quero trazer o tema sobre prescrição. Sabemos que hoje Santa Catarina tem talvez a legislação mais ampla no Brasil no que trata o tema sobre prescrição de ressarcimento decorrente de decisões do Tribunal de Contas, né? Muito elogiado, inclusive, por
por cursos que esse advogado aqui participa e lê muito nas redes sociais e nos jornais jurídicos. E discordando com todo respeito à diretoria de recursos e revisões, entende essa defesa que está prescrito. E eu digo por que isso? Porque a ordem de serviço, né, e a assinatura do contrato se deram lá em dezembro de 2010. A denúncia que veio a esta casa sobre irregularidades, né, inclusive a denúncia fala até em fraude na medição da obra, enfim, pagamentos indevidos, ela é de 2016, com a instauração, então, do procedimento aí de apuração em 2017. Então, nós temos aí um lapso maior de 5 anos. A diretoria, ela considera como lapso, como início, no caso do prazo prescricional, a data em que houve a suspensão definitiva do alvará de construção, que foi em 2014. No entendimento de que, como se trata de uma obra pública, você não consegue ver qual é ela vai aos poucos acontecendo, então ela entende que nesse momento que se toma conhecimento sobre o dano, e aí se inicia o prazo prescricional. Vamos lá, excelência. Com todo respeito, eu discordo pelo simples motivo. O Wilson, ele emitiu a ordem de serviço. Ponto. Todos os pagamentos foram realizados na gestão seguinte. Todos. Inclusive, um dos pagamentos foi realizado depois que houve embargo da obra pelo Poder Público Municipal, pelo Executivo. Quando houve o embargo da obra, houve uma inércia total da gestão da época, que não tomou nenhuma providência de ver o que estava acontecendo, que documento faltou. Então, foi isso até 2013, quando já uma segunda gestão, após a gestão do Wilson, houve o pedido administrativo de alvará e a concessão. Isso foi em novembro de 2013. 2013, novembro, e a suspensão do alvará, de forma definitiva, por conta da estrutura, que já não tinha mais como se recuperar, foi em maio de 2014. 6 meses de alvará vigente, nada foi feito. Aí tem mais uma situação importante. Nenhum dos outros gestores estão sendo responsabilizados por omissão. Aliás, excelências, sequer houve diligências nesse sentido. Para que vossas excelências tenham conhecimento, em diligência desse advogado junto à prefeitura, se tomou conhecimento que o pedido de alvará se deu 15 dias antes da concessão, ou seja, de forma muito rápida aconteceu a concessão. Por que não foi pedido lá atrás, em 2011, quando houve o embargo? Então, ainda que meu cliente, o senhor Wilson, tenha, como presidente, emitido a ordem de serviço sem o alvará, que é o fato gerador de tudo, era uma situação corrigível, totalmente corrigível. E os pagamentos que foram feitos não foram feitos por ele. E tem um detalhe, os pagamentos foram realizados com uma situação de obra que não acontecia. Então, mas só ele está sendo penalizado. Só o Wilson está sendo penalizado por isso. Ninguém mais está sendo imputado uma responsabilidade. Ele responde de forma praticamente sozinho, enquanto presidente da Câmara de Vereadores. Então, se ele responde por uma ação, que é assinar a ordem de serviço, particularmente tendo que os demais gestores que passaram pelo embargo da obra tiveram o alvará concedido e nada foi feito, devem responder por omissão. Então, entendo aí que existe uma nulidade no processo investigativo, que deve ser apurado a responsabilidade de todos. Esses pagamentos, excelências, eles foram baseados numa medição, digamos assim, incorreta, para não ser tão agressivo ou grosseiro, fraude. Mas por que só o meu cliente está sendo responsabilizado por isso? Se ele não pagou, não ele que assinava o cheque na época. Por que isso? Então, eu chamo a atenção, excelência, de Vossa Excelência, para refletirem sobre isso. É uma questão de bom senso e razoabilidade. E se a gente considerar que a responsabilidade decorre porque não tinha alvará de construção, a partir do momento que se alcança o alvará de construção,
eu rompo o nexo de causalidade com o Wilson. Porque se na origem ele foi responsabilizado porque não tinha vara de construção, e na sequência houve a concessão, com todo respeito, está cumprindo o nexo de causalidade. Totalmente. Totalmente. Então, e tudo isso, Excelência, tudo isso foi abordado, foi tema colocado tanto as razões do recurso de reconsideração feito pelo saudoso Dr. Jorge Mussi, advogado militante por longos anos aqui em São Francisco do Sul. A tese prescricional, eu reforcei através de uma petição intermediária levada a essa casa. Depois eu encaminho por e-mail para Vossa Excelência, em razão do indeferimento do doutor relator, do doutor Ascari. Então, em relação à prescrição, eu trouxe 4 marcos do teu pedido, quatro marcos iniciais da prescrição que vão dar o prazo de 5 anos. E estaria prescrita a pretensão ressarcitória. Então, o primeiro é baseado no fato de que a ordem de serviço é o propulsor de tudo, então é lá 23 de dezembro. Se nós pegarmos a data do embargo da obra, que foi em julho de 2011, também está prescrito. Se pegaram todos os pagamentos de forma individual, de cada pagamento realizado, que não foi pelo Wilson, repito, Wilson não pagou ninguém, ele também está prescrito. E tem uma quarta ainda, que eu acabo não recordando, dentro das emoções de sustentar aqui, perante Vossas Excelências, que também está prescrito. Então, nos memoriais está mais detalhado, Excelências, junto com a petição. Então, eu peço pelo bom senso, pela razoabilidade, que analisem de forma muito cautelosa isso. Chamo a atenção de Vossas Excelências. Tá? O Wilson hoje é um aposentado em tratamento grave contra câncer de fígado e pulmão, sofrendo com todo esse processo que tem, enfim, entre outras situações. Então, eu chamo a atenção de Vossas Excelências, peço uma atenção especial a isso. O tema prescricional é um tema que é polêmico, né? Essa questão de quando se inicia, quando não vai se iniciar, respeito muito o entendimento dos auditores, mas peço que Vossas Excelências analisem com carinho o fato de que os pagamentos não foram feitos por eles, e os pagamentos estão baseados em situações fraudulentas, né, de pagamentos, e a questão do nexo de causalidade, né, ou seja, o Wilson, ele não teve alvará, e por 6 meses não foi feito nada naquela casa, nada, nenhuma providência, não chamaram a empresa para renegociar o contrato, um aditivo, ou de repente contrataram uma nova empresa para poder dar seguimento ou recuperar a parte danificada da estrutura. Então, Excelência, eu encerro com isso, né, pedindo novamente, pelo bom senso, pela razoabilidade, que reforme a decisão e afaste qualquer responsabilidade do Wilson. Muito obrigado. Obrigado, doutor Iverson Pavanello. A palavra retorna com o conselheiro José Ney Ascari, relator da matéria, e também com os demais conselheiros para efetuar indagações que entenderem pertinentes. Senhor presidente, os argumentos da defesa são conhecidos e este relator não tem, neste momento, nenhum questionamento a ser formulado ao ilustre procurador, a quem eu cumprimento pela brilhante sustentação oral, doutor. Se não houver discussão? Se não houver nenhum outro questionamento, eu só gostaria, perfeito, senhor presidente, de antecipar que, no meu entendimento, não há nenhuma dúvida em relação à parte inicial do recurso relativamente à incidência da prescrição. Eu faço uma série de observações na minha proposta de voto em relação a esse item da defesa, e no meu entendimento já antecipo aqui que esse processo não está alcançado pela prescrição. Os demais argumentos também, na minha avaliação, não servem para afastar a responsabilidade do recorrente, mas o ilustre advogado reforça nesse momento, por ocasião da sustentação oral, a questão da eventual solidariedade. E por conta desta particularidade, não obstante o fato de estarmos aqui, senhor presidente, discutindo o processo em grau de recurso,
mas eu gostaria apenas de, com a compreensão do plenário, solicitar, por conta disso, o adiamento deste processo para a sessão da próxima segunda-feira, quando aí sim apresentarei, levando em conta essas observações, a minha proposta definitiva de voto. Obrigado. Fica adiado de acordo com solicitação do conselheiro relator a presente matéria. A seguir, a palavra está com o conselheiro Aderson Flores. Senhor presidente, eu tenho um processo normativo que foi relatado na última sessão, processo normativo de final 300, que a votação foi suspensa, embora já houvessem votos proferidos, se não me engano, ficou faltando um voto, não lembro se era do conselheiro Herbst ou do conselheiro Dado Xerém, se não me engano, do conselheiro Herbst. Eu vou fazer um breve resumo, fazer o relato da ementa do processo. É um processo normativo de alteração dos artigos 103 e 104 do Regimento Interno do Tribunal, e ele prevê a legitimação dos controladores internos para formularem consultas perante o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Enfim, é um projeto de resolução que realiza alterações pontuais na norma, objetivando o aperfeiçoamento do texto normativo para prever a legitimação dos controladores internos para formularem consultas a esse tribunal. O processo é da iniciativa do conselheiro vice-presidente, conselheiro José Ney Ascari. E o nosso voto é pela aprovação do projeto de alteração regimental. Me parece que a discussão já foi realizada, mas sem prejuízo das manifestações, e se houver a concordância do relator, nós podemos também aduzir manifestações com relação à matéria. E não havendo, me parece, faltam ainda a exercer o direito de voto, conselheiro vice-presidente José Ney Ascari. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Adircélio de Moraes. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Luiz Roberto Herbst. Acompanho o relator, senhor presidente. E este conselheiro, uma mudança regimental, também acompanha o relator. Portanto, está aprovado. Conselheiro Dado Xerém, eu hoje estou em débito com o senhor. Como vota, conselheiro Dado Xerém? Mas me parece... Eu já havia votado, conselheiro. Me desculpa. O senhor já havia exercido o direito de voto. A Secretaria-Geral me encaminha aqui que o senhor já havia exercido. Então, me perdoe duplamente. Obrigado, conselheiro. Então, está aprovado a referida proposta regimental. Continua o conselheiro Aderson com a palavra. Eu tenho um outro projeto normativo de final 567, ele é de iniciativa da presidência, projeto de resolução, aperfeiçoando a resolução do tribunal que estabelece percentual de reserva de vagas a pretos e pardos, no mínimo de 20% de vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos do quadro pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Então, a norma já existe, ele prevê uma série de aperfeiçoamentos, foi deflagrado por provocação da Comissão Permanente Fomenta a Abordagem Racial nas ações de fiscalização desse tribunal, e essa comissão ela externou a necessidade de sanar lacunas na norma, principalmente quanto ao aspecto do procedimento de heteroidentificação, conferindo assim maior precisão e clareza, além de detalhar questões atinentes à comissão responsável pelo procedimento, que é um componente bastante importante para dar concretude à ação afirmativa. Então, os aprimoramentos propostos, eles consistem em medida essencial à garantia da efetividade da política de ação afirmativa recentemente implementada pela Corte de Contas, e a função dela é justamente uma contribuição institucional para a mitigação dos efeitos do racismo estrutural enraizado na formação do Estado brasileiro. Os aperfeiçoamentos
são de grande valia e utilidade, e por isso a nossa proposta é pela aprovação do projeto de resolução. Obrigado, conselheiro. Em discussão, relatório e voto do conselheiro Aderson Flores. Não havendo quem queira discutir, passo a colher voto. Como voto, senhor conselheiro José Ney Ascairi. Eu sigo com o relator, senhor presidente. Senhor conselheiro Adircélio de Moraes. Com o relator, senhor presidente. Luiz Roberto Rebes. Acompanho o relator, senhor presidente. Agora sim. Dado Xenem. Relator, presidente. E Aderson Flores foi o relator, então a unanimidade dos senhores conselheiros presentes está aprovado o relatório e voto com relação à matéria apregoada anteriormente. Continua ainda com a palavra o conselheiro Aderson. Eu tenho outro processo normativo de final 735. Trata-se de procedimento normativo por intermédio do qual a presidência apresenta projeto de resolução que aperfeiçoa resoluções já existentes, 156/2019 e 224/2022, que instituem e regulamentam os programas de estágio e de residência no âmbito do Tribunal de Contas. A Comissão de Seleção de Residentes submeteu à consideração da presidência sugestão contendo alterações no texto normativo. Acompanha o projeto de exposição de motivos, subscrita pelo presidente dessa casa, conselheiro Erneu João de Nadal, e a proposta de resolução. Ressaltou-se na proposta que ela está voltada ao ingresso no programa de residência do tribunal e sugere alterações pontuais nas normas vigentes, objetivando o aperfeiçoamento dos textos normativos, de modo que o nosso voto é pela aprovação do projeto de resolução em enfoque. Obrigado, conselheiro. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, passo também a colher votos. Como voto, o senhor conselheiro José Ney Ascairi. Acompanho o relator. Senhor conselheiro Adircélio de Moraes. Com o relator, senhor Senhor presidente. conselheiro Luiz Roberto Rebes. Com o relator. Senhor conselheiro Dado Xerém. Relator, presidente. Então, a unanimidade dos senhores conselheiros presentes está aprovado o PNO em questão. A seguir, o projeto de relatoria do conselheiro Gerson dos Santos Sica, com uma divergência do conselheiro Adircélio de Moraes, fica adiado por conta da não presença do conselheiro Sica. Passamos às cautelares, e a primeira delas está com a palavra o conselheiro Kleber Muniz Gavi. Obrigado, presidente. Trata-se de ratificação de uma cautelar proferida no processo 801.04.225. Esse processo foi trazido à deliberação na sessão de 2/10, mas houve um pedido de vistas do conselheiro Adircélio. Eu pedi adiamento para apreciação e fiz uma nova manifestação, mas infelizmente eu não consigo, pelo menos não encontrei mecanismo para substituir a primeira decisão singular. Então, é uma manifestação que está no processo, então os senhores teriam que acessar o processo para ver essa nova manifestação. Em todo caso, eu vou fazendo uma leitura com calma, para que os senhores tenham tempo de acessar o processo, caso tenha interesse na verificação da nova manifestação. É um procedimento apuratório preliminar, instaurado a partir de representação do Ministério Público de Contas, com um pedido de cautelar, comunicando a ocorrência de irregularidades na execução de obras de pavimentação na rua Dom Anselmo, Sertão dos Correias, município de Tubarão. Por meio de decisão singular, foi determinado por este relator a conversão dos autos em representação, com a consequente audiência dos responsáveis para se manifestarem quanto às irregularidades. Quanto ao pedido cautelar, embora reconhecendo a existência de restrições relacionadas aos projetos e execução da obra, este fora negado sob o fundamento de que a assinatura do contrato e o início de sua execução, no caso analisado, estabelecem severas limitações para a sustação do ato diretamente pelo Tribunal de Contas, conforme disposto no artigo 71, parágrafo 1º e 2º da Constituição. Submetido tal decisão à ratificação do plenário, houve pedido de vistas por parte do conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. Os autos retornaram à pauta na sessão telepresencial de 4 de dezembro, sessão passada, com a apresentação de voto divergente favorável à concessão da cautelar, baseado
baseado na mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o poder geral de cautela como atributo das Cortes de Contas. Solicitei, então, adiamento para reapreciação. Com efeito, na decisão anteriormente expedida, o fundamento central para a negativa da cautelar dizia respeito ao aparente impeditivo do dispositivo constitucional. Número primeira leitura, o texto expresso da Constituição aparentava indicar que, quando firmados contratos, medidas para a suspensão dos ajustes deveriam ser inicialmente submetidos ao crivo do órgão legislativo do ente jurisdicionado. Contudo, conforme a razão contida na manifestação divergente, ora acolhida no que tange à questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos seus integrantes, em 18 de março de 2023, assentou que a suspensão do ato de pagamento pode ser diretamente determinada pelos tribunais de contas se evidenciados riscos à ordem, à economia pública e ao erário, com o fim de resguardar a eficácia da decisão final destes órgãos de controles. Segue a ementa da decisão do STF no voto, nesses exatos termos, garantindo essa competência aos tribunais de contas, considerado como poder implícito. Analisando o teor dos votos proferidos neste julgamento, também se evidencia que anteriores decisões já indicavam a evolução do entendimento da Suprema Corte para o reconhecimento dos poderes implícitos dos tribunais de contas, o que fora suficientemente sintetizado na manifestação do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, diante do entendimento firmado pelo órgão competente para a interpretação final do texto constitucional, afastam-se quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de ordem de sustentação de pagamentos em contratos. Dessa maneira, se mantidas as questões de fato inicialmente aventadas, poderia estar legitimada a concessão da cautelar. Contudo, após o pedido de vistas, vieram aos autos novas informações que impõem uma revisão do contexto fático probatório. Inclusive, esses novos documentos, o conselheiro Adicélio não teve acesso a essas novas informações, vieram depois. Documentos, inclusive, chegaram na última quinta-feira. E esses novos documentos, eles impõem uma reavaliação quanto à existência da gravidade suficiente nos indícios de irregularidades, a ponto de justificar uma ordem de sustentação de pagamentos. Não mais se trata, portanto, de avaliar se esta Corte possui ou não competência para tanto. Cabe agora sopesar se os elementos de prova ainda indicam um grau de risco suficiente para a medida antecipatória. Em ocasião mais recente, vieram aos autos a manifestação da empresa contratada, e esta foi uma das que foram notificadas em audiência, e aglutinaram-se outras informações que justificam uma nova fundamentação para a negativa da cautelar, pelo menos por enquanto. Segundo noticiado pela empresa, ainda não foram realizados serviços no específico trecho objeto da representação, pois ainda pendente as desapropriações necessárias. Relata que não foram responsáveis pelo projeto, apenas cumprindo o objeto contratual decorrente da licitação, na qual se sagrou vencedora. Em suas informações, também apresenta documentos indicando que a alteração da rota histórica atendeu a um pedido de moradores que firmaram abaixo assinado, solicitando a alteração do trecho anterior para o novo trecho que passou a ser licitado. Quanto ao último argumento, verifica-se que o traçado antigo, de fato, é caracterizado por curvas e sinuosidades que seriam substituídas por um simples segmento de reto, que pode ser visto de forma bem clara na imagem de folha 546. Considerando este novo aspecto e apenas para o fim de juízo perfeitório próprio das análises, sem intenção de esgotamento de mérito, entendo que devem ser reavaliados os argumentos iniciais que pressupunham irregularidades na mudança da rota histórica, quando conjugados potenciais custos daí decorrentes e as dificuldades para sua execução. Cabe contrapor, se não está no campo da discricionariedade administrativa, estabelecer novas rotas e traçados urbanísticos, mesmo nas situações em que isso possa representar um custo adicional ou um desafio de engenharia. Se no caso em questão tal providência decorreu inclusive de pedido de população local, reputo ainda mais necessário o aprofundamento das investigações antes que se conclua antecipadamente serem justificada a escolha da gestão municipal. Realmente, verificando as imagens dos autos, verifica-se que o trecho antigo ele era uma espécie de ferradura, uma curva com muitas sinuosidades, e no novo projeto se estabeleceu uma reta para estabelecer uma linha mais clara naquele novo trajeto urbano. Embora este novo trajeto ele possa realmente ser mais caro, é uma questão de avaliar se isso... Há uma presunção de irregularidade nessa opção do administrador. Eu acho que é muito comum a existência de novas vias, caminhos que são mais seguros, a trafegabilidade se torna um pouco mais cômoda. Então, não estou dizendo que nós não temos que continuar investigando, apenas que essa presunção de legitimidade
me parece um pouco prejudicada a partir dessas novas informações. Quanto aos aditivos contratuais, embora não possam ser analisados com mais profundidade, eles por si sós não indicam a prática de ato legítimo que justifica a paralisação do contrato, não sendo sequer suscitado a extrapolação do limite legal permitido para acréscimos contratuais. Certamente podem constituir indícios de falhas de planejamento ou de projeto, questão que até podem redundar em sanções, mas sem que se imponha a necessidade de imediata paralisação das obras. Quanto às desapropriações, foi juntado pela empresa, também recentemente, cópia integral do processo judicial respectivo, conforme se vê, as folhas 648 a 651, o juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tubarão concedeu, em agosto de 2023, a ordem de emissão provisória na posse do imóvel desapropriado, reconhecendo a necessidade de medidas urgentes face ao interesse coletivo, e manifestou o juiz em sua decisão. Logo, se diz que a urgência da medida, na hipótese, surge nítida da sua imperiosidade de atender o interesse coletivo, sobretudo porque já iniciadas as obras previstas do contrato entabulado entre o município com a empresa responsável. Portanto, cumprimento dos requisitos acima elencados, autoriza, já nessa etapa de cognição sumária, o ingresso do município autor na posse provisória das áreas do imóvel, então objeto da declaração de utilidade pública. Ou seja, o processo de desapropriação, que eu considero até inédito, ocorreu de forma célere, já estando o município autorizado a continuar com as obras. Saliente que a emissão provisória foi concedida sob a condição de depósito prévio do valor de R$ 113 mil em favor dos proprietários, o que já foi efetivado. Este também constitui uma circunstância relevante a ser considerada, pois, de um lado, foi reconhecido judicialmente o interesse público na obra, com antecipação das medidas para desapropriação ao final do processo, e, de outro, já foram despendidos valores pelo município para assegurar a evolução do projeto urbanístico. Cabe acrescer, finalmente, que, durante a confecção desta nova manifestação, também veio aos autos a defesa apresentada pelo ex-prefeito, Juarez Ponticelli, nele sendo mencionado o teor de parecer técnico advindo da Secretaria de Gestão do município de Tubarão, que, na prática, justifica o motivo pelo qual foi estabelecido um novo traçado para a realização do asfaltamento. Um abaixo-assinado realizado por moradores locais, a existência de tráfego pesado na rota antiga, isso ocasionava alguns problemas com os moradores locais, a alegação de que comercialmente traria benefícios para o município estabelecer esta rota em linha reta e outros argumentos também para rebater outros questionamentos que foram apresentados pela DLC no seu relatório. Não vamos esgotar neste momento todos os pontos que foram suscitados pela área técnica, mas basta a percepção de que novas informações e documentos desnaturam a clareza que havia originalmente quanto à gravidade das exceções identificadas e a necessidade de intervenção urgente, prejudicando, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos relacionados ao fumus boniúrios e periculo in mora. Ademais, restando apenas a juntada das justificativas a serem prestadas pelo atual prefeito, atenua-se os riscos de ineficácia de uma decisão final, porque o processo já está em fase adiantada de instrução. Apreciados oportunamente os argumentos de defesa pela DLC, havendo necessidade, esta poderá, inclusive, direcionar uma nova proposta de suscitação cautelar de pagamentos ou sugerir novas medidas de monitoramento para assegurar a regularidade do andamento da obra, no seu planejamento, nos aditivos, nas medições e pagamentos efetuados. Para o caso em questão, sendo um contrato ainda em curso e ainda pendente de pagamento de parte considerável do valor ajustado, entende-se que a célere tramitação do feito será o fator determinante para a contenção de inconsistências ou reversão de potenciais prejuízos. Minha sugestão, inclusive, seria a realização de uma auditoria in loco. Por enquanto, a análise está sendo apenas documental. Diante do exposto, embora revendo os fundamentos da decisão anterior, seja para acolher a questão constitucional trazida na manifestação divergente, seja em relação às questões de fato inicialmente consideradas, propõe a manutenção da decisão denegatória da cautelar, mas por motivos diversos neste momento, bem como a manutenção das providências processuais ali determinadas, mas sem prejuízo de nova manifestação quanto a medidas antecipatórias ser sugeridas pela área técnica após análise dos esclarecimentos e documentos juntados pelas partes notificadas em audiência. E, em relação a essa questão, coincidentemente, também o tribunal não terá mais as chamadas férias coletivas. Eu acho que isso assegura a tramitação do processo em tempo normal, como forma de assegurar que qualquer potencial dano erário seja evitada se o tribunal for concluído ao tempo determinado pelas regras internas. Seria esta a proposta de voto, presidente, agradecendo a manifestação
do conselheiro Adicélio, que realmente trouxe uma questão muito importante que, inclusive, demanda minha revisão em relação a atendimentos anteriores. Tradicionalmente, eu evitava a sustação cautelar em contratos, mas agora, com a manifestação do STF, esse entendimento foi modificado. Serei isso, presidente. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Adicélio de Moraes. Obrigado, presidente. Não, cumprimentar o relator. A minha preocupação, quando eu apresentei uma manifestação divergente, era justamente com relação aos fundamentos jurídicos que estavam sendo aportados acerca das nossas competências. Tem sido sempre objeto de nossa preocupação a questão das nossas competências e de interpretações que são feitas até internamente aqui na nossa instituição. E o conselheiro Kleber, na nova manifestação, ele acolhe essas nossas preocupações, nossas sugestões, motivo pelo qual eu agradeço. Com relação aos elementos fáticos, de fato, eu não tive acesso a essa documentação. Como eu disse, o que motivou a nossa manifestação foi a preocupação com relação à fundamentação jurídica, mas eu penso que o encaminhamento que o conselheiro Kleber está fazendo, ele é satisfatório. Ele analisou essa documentação. De fato, muitas das conclusões que o conselheiro Kleber traz também eu tendo a acompanhar. Não é porque houve uma mudança no traçado original que, eventualmente, teremos um ato ilegítimo. Pelo contrário, nem sempre aquilo que custa mais caro é a pior solução para o poder público. É aquela história, o barato, muitas vezes, custa caro. Então, é importante que a nossa área técnica se debruce sobre esses elementos, e é o que o conselheiro Kleber está sugerindo, que a partir dessa nova juntada de documentação, a área técnica faça uma outra análise, lance um novo olhar sobre essa questão, ponderando todos esses elementos, e eu penso que este é o caminho, e a partir daí vai haver uma nova manifestação, seja no sentido de concordar em que não há objeto de suspensão cautelar a ser feito, ou que há. E aí o nosso plenário, pelas mãos do nosso relator, vai ter condições de apreciar essa matéria. E como bem destacado pelo conselheiro Kleber, até a questão de não haver o perículo em mora, porque os pagamentos não estão acontecendo, então, realmente, um dos requisitos da cautelar ele termina caindo por terra. Então, eu penso que o encaminhamento está adequado. Quero cumprimentar o conselheiro Kleber pelos encaminhamentos feitos e agradecer a atenção. Obrigado, conselheiro. Dessa forma, colocamos, então, à deliberação do nosso plenário a proposta efetuada pelo conselheiro Kleber Muniz Gaff e também acolhida pelo voto divergente do conselheiro Adicélio de Moraes. Como vota o senhor conselheiro José Ney Ascari? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o senhor conselheiro Luiz Roberto Rebs? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o senhor conselheiro Dado Xerém? Com o relator, presidente. Como vota o senhor conselheiro Aderson Flores? Com o relator, senhor presidente. O conselheiro Adicélio já fez a manifestação e o conselheiro Kleber é o próprio relator. Então, a unanimidade dos senhores conselheiros presentes está aprovado o encaminhamento dado pelo conselheiro Kleber Muniz Gaff. A seguir, a palavra está com o conselheiro José Ney Ascari. Obrigado, senhor presidente. Tenho dois processos neste grupo. O primeiro é uma representação de final 0600 da SC Gás e o segundo uma consulta final 9450 SCPA por Dimbituba. Com a compreensão do plenário, eu solicito adiamento de ambos para a sessão da próxima segunda. Ficam adiados os processos de acordo com solicitação do seu relator, conselheiro José Ney Ascari. Nós temos agora, nós temos aqui, inclusive, voto divergente do conselheiro Adicélio e do conselheiro Luiz Roberto Rebs. Mas fica, então, adiado o processo. E, a seguir, a palavra está com o conselheiro Luiz Roberto Rebs. Obrigado, senhor presidente. Tem um processo, uma representação, 21/003799970 da Prefeitura Municipal de Blumenau. Trata os autos de exame de representação apresentada pela empresa Bela Bru, Comércio e Representação Limitada,
comunicando supostas irregularidades no edital de pregão presencial 19/2021, promovido pela Prefeitura de Blumenau, visando a aquisição de 2 veículos tipo furgão adaptado para ambulância, com padronização SAMU tipo B, ambulância de suporte básico avançado de vida, conforme especificações constantes do edital no valor unitário de R$ 324.293,33. O edital foi de 2021, apresentei o voto de 2022. Após a apresentação do voto, houve uma manifestação em consulta desse tribunal, inclusive este conselheiro fez alguma observação em relação a esta consulta. O voto do conselheiro Adircélio está plenamente correto, depois da consulta que fizemos com a proposta, com a resposta Então, este relator acompanha, acata a proposta de voto do conselheiro Adircélio, que poderá explicar os detalhes da proposta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Luiz Roberto. E nós temos mais dois processos, né, que guardam estrita relação com esse primeiro, que são os 2 processos seguintes. Presidente, eu também tenho, acho que não sei se são os 2 meus, são, na sequência são... Então, perfeito. Tranquilo. São processos, um deles é do município de Balneário do Rincão, conselheiro Dato, e outro do Sim Catarina. Senhor presidente, eu acato os 2 votos divergentes, um do conselheiro José Ney Ascari e o outro do conselheiro Adircélio, na mesma toada do conselheiro Beto Herbert, a esse respeito, já que nós tivemos uma decisão praticamente da concordância dos demais conselheiros, no mesmo sentido. Tá? Na verdade, o processo que eu acato, o voto do conselheiro Adircélio veio para mim com a aposentadoria do conselheiro César Fontes. Então, aquele processo, eu acho, se não me engano, deixa eu ver qual é o final desse processo, presidente. Seria o 9205, conselheiro Dato. Só para tentar ajudar. Deixa eu ver. O do conselheiro José Ney, que eu acato, é o de final 2313. E o do conselheiro Adircélio é o de 9205. Acho que é esse, conselheiro Zé. Tem a impressão que sim. Só estou tentando colaborar aqui, presidente. É o de final 9205. De Balneário Rincão. Isso. Então, senhor presidente, na mesma explicação que o conselheiro Beto Herbert, também acato os 2 votos divergentes, no sentido de fazer com que seja uma interpretação única nesses processos, presidente. Eu agradeço a manifestação e encaminhamento do conselheiro Dado Xerém. E vamos ouvir, então, o encaminhamento dado pelo conselheiro Luiz Roberto, que gostaria de ouvir o conselheiro Adircélio com relação ao primeiro desses processos, conselheiro Dado. Pois não? Senhor presidente, estou tentando achar minha manifestação aqui, não estou encontrando. Mas me parece que a minha manifestação ela vem acolhendo aquilo que o plenário já decidiu anteriormente, num precedente, acho que até de relatoria do conselheiro José Ney Ascari. Então, essa matéria já foi enfrentada pelo plenário, e como bem destacado pelo conselheiro Herbert, e também acho que na mesma linha. Perfeito. O conselheiro Herbert está me ajudando aqui. Obrigado, conselheiro Herbert. Os votos apresentados anteriormente, que geraram a divergência, eles tinham sido apresentados antes dessa deliberação desse precedente do conselheiro José Ney Ascari, né, onde eu destaco que essa matéria foi amplamente deliberada. Então, o nosso voto divergente naquela época era no sentido de julgar procedente a representação formulada pela empresa, né, enfim, e em função das especificações constantes no edital. E aí o conselheiro, no precedente trazido pelo conselheiro José Ney Ascari, foram estabelecidos alguns parâmetros e que geraram o acolhimento do nosso voto.
Então, de maneira sintética e abrangente e superficial, essa é a minha manifestação, senhor presidente, que está acostada nos autos dos processos. Bem, a matéria continua em votação, em discussão. Só para reforçar, senhor presidente, Pois não? de fato eu considero que a lei Ferraria 6729 de 79, ela não pode ser utilizada para restringir a participação em qualquer tipo de licitação, enfim, no certame específico desse processo ou desses 3 processos que estão aí na pauta, não pode restringir a participação de empresas consideradas idôneas e que possuam totais condições de cumprir todas as cláusulas do edital de licitação com o fornecimento de todas as garantias necessárias, aumentando com isso, em função da participação dessas empresas, a competitividade tão necessária para a busca da melhor proposta. Por isso que eu também ratifico o entendimento externado em outras ocasiões e acompanho esse entendimento que está posto nesse momento, senhor presidente. Indago se há mais manifestações. Não havendo, consulto a este plenário se temos a condição de deliberar conjuntamente as 3 matérias e nós temos impedimento do conselheiro Aderson Flores. É no primeiro e terceiro, conselheiro? Exato, no final 970 e no final 205. Perfeito. Primeiro e terceiro, em decorrência da manifestação como membro do Ministério Público. Perfeito. Então, nós passamos a colher voto, considerados essas 2 situações já explicitadas. Como voto, conselheiro José Ney Ascari. Com os relatores nos 3 processos, senhor presidente. Como voto, conselheiro Adircélio de Moraes, que já fez a manifestação, mas confirmando. Com os relatores, senhor presidente. Como voto, o senhor conselheiro Luiz Roberto Rebst, que também fez sua manifestação já, mas... Senhor presidente, do 2º e 3º processo, acompanho o relator. E conselheiro Dado Xerém, que também já fez a sua manifestação. Presidente, eu voto também, além de fazer esse voto de reconhecimento na divergência, eu voto com muita alegria em saber da maturidade dessa corte, senhor presidente, no encontro da unificação das decisões. Excelente registro, conselheiro, até porque já isso nos dá a condição de uniformidade nas matérias, né? De decisão, uniformidade de decisão. Bem, então, está conselheiro Aderson, está impedido em 2, mas vota num processo. Isso, final 313, eu voto com o relator conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Perfeito. Então, estamos com a presença, os votos favoráveis, de acordo com o encaminhado, da totalidade dos senhores conselheiros presentes, excetuados os impedimentos. A seguir, os processos são de relatoria do conselheiro Sica. São vários processos, já anunciado anteriormente que esses processos ficam adiados, há inclusive processos com divergência, uma delas do conselheiro Luiz Roberto, ficam adiados esses processos. A conselheira Sabrina está presente, conselheira? Conselheira Sabrina? Não está presente a conselheira Sabrina. Então, nós adiamos consulta da Prefeitura de Pinhalzinho, de relatoria da conselheira Sabrina Nunes Iotkin, com divergência do conselheiro José Ney Ascari. E, a seguir, no grupo 3, a palavra está com o conselheiro Luiz Roberto Rebst. Obrigado, senhor presidente. Processo PCP 23/00177549. Eu poderia pautar esse processo para a sessão virtual, mas por equívoco veio para a sessão presencial e vou fazer o relatório, a proposta de votos. Cumpriu os limites constantes da legislação, valores com observações constantes do voto, que não são motivos para a rejeição das contas.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifesta que o município apresenta de forma adequada a posição contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. E a proposta de voto é recomendar à Egrégia Câmara Municipal a aprovação das contas com observações constantes no voto. Em discussão? Em votação? Como voto do senhor conselheiro José Ney Ascari? Com o relator, senhor presidente. Como voto do senhor conselheiro Adircélio de Moraes? Com o relator, senhor presidente. Como voto do senhor conselheiro Dado Xerém? Relator, presidente. Como voto do senhor conselheiro Aderson Flores? Com o relator, senhor presidente. Está aprovado a unanimidade dos conselheiros presentes. A conselheira Sabrina, me parece que conseguiu contato conosco e para relatar processo de consulta, concedo a palavra à conselheira Sabrina Nunes Iochen. Boa tarde, conselheira. Antes da consulta de Pinhalzinho, existe um voto divergente do conselheiro, não sei se minha internet está um pouco ruim, conselheiro José Ney Ascari. No entanto, trata-se de uma questão extremamente relevante, que aparentemente é simples, mas ela tem algumas particularidades que a tornam um pouco complexa. Então, indago o prefeito sobre a possibilidade de pagamento de adicional de titulação para servidores temporários, ou seja, se poderia pagar adicional de mestrado, doutorado para professores em cargos temporários. Essa consulta, ela tem duas situações distintas. A primeira é na hipótese de não haver propriamente uma legislação local que estabelecesse esse adicional de titulação para os servidores temporários. E aí sim, acredito que a possibilidade de aplicação da isonomia, estendendo o adicional dos efetivos para os temporários, caso não seria propriamente possível, seria sim pela ilegalidade. A segunda hipótese é havendo a legislação local que estabelece a possibilidade sim do pagamento do adicional de titulação para esses servidores temporários. Então, o questionamento é se poderia o chefe do Poder Executivo deixar de cumprir a legislação local e deixar de efetuar o pagamento por entender propriamente que não seria, digamos, mais adequado tal previsão legislativa. Nessa hipótese, que é a hipótese propriamente do município de Pinhalzinho, eu até recebi e ouvi atentamente os argumentos do chefe do Poder Executivo, mas a minha preocupação é no sentido de que a resposta a essa consulta, diante da existência propriamente de uma legislação, não iria conferir segurança jurídica ao gestor para deixar de efetuar o pagamento, ou seja, deixar de cumprir com o que determina a legislação, sem propriamente uma declaração de inconstitucionalidade dessa norma. Então, nesse sentido, considerando propriamente ali, fiz uma síntese, porque eu sei que a sessão hoje está extensa, considerando propriamente a existência da legislação e que há precedente do STF no sentido propriamente que há competência municipal, principalmente do legislativo local, para estabelecer quais parcelas podem ou não ingressar e estar contempladas no regime dos servidores temporários, entendo que a legislação ela não padece de vícios de inconstitucionalidade, devendo ser aplicada pelo chefe do Poder Executivo local. Nesse sentido, a nossa proposta de encaminhamento é por conhecer da consulta, por preencher os requisitos, e a resposta vai no sentido, então, de conferir a legalidade, na verdade não seria propriamente legalidade, mas a constitucionalidade do respectivo pagamento. E é um voto divergente do conselheiro José Ney Ascari. Aqui eu acho que eu passo a palavra para poder fazer as suas considerações em relação à matéria. Então, com a palavra, o conselheiro José Ney Ascari para manifestação com relação à divergência.
Obrigado, senhor presidente. Eu peço compreensão da conselheira Sabrina, relatora dessa matéria, para divergir da sua proposta muito respeitosamente. Eu entendo que, nesse caso, excelências, o melhor caminho a ser trilhado é seguir conforme as manifestações muito robustas, bem fundamentadas, tanto da área técnica quanto do Ministério Público de Contas. Os entendimentos são convergentes nesse sentido. Eu reconheço, e a conselheira Sabrina foi feliz quando destacou essa matéria, esse é um tema absolutamente sensível, pois não se desconhece a importância de um quadro de pessoal qualificado para prestar o serviço público com excelência. Entretanto, a análise, no meu entendimento, deste caso, deve considerar o recorte feito pelo consulente, que questiona especificamente a situação dos servidores contratados de forma temporária. Nesse contexto, nessa moldura posta, eu entendo que a lei não poderia conferir, repito, seguindo o entendimento da área técnica e também do Ministério Público de Contas, não poderia conferir este adicional de titulação. A meu ver, ainda que caiba ao ente municipal dispor a respeito dos casos de contratação temporária para atender a necessidade excepcional e interesse público, essa competência legislativa não usufrui de uma carta em branco para ele estabelecer livremente os parâmetros de remuneração. Em verdade, a lei do ente federativo, assim como as legislações de maneira em geral, encontra limites no ordenamento jurídico pátrio, a exemplo das regras constitucionais e dos princípios de direito administrativo. E aí eu transcrevo no meu voto, nesta linha de raciocínio desenvolvida, entendimento doutrinário já consolidado, que eu deixo aqui de fazer a leitura para não cansá-los. Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça aqui do nosso Estado já entendeu que legislação municipal submetida à apreciação ofendeu os princípios da isonomia, moralidade e reserva legal ao conceder vantagem promocional a servidores, conforme discorreu, nesse caso que eu transcrevo aqui na minha proposta de voto, o desembargador Alexandre Divanenko, em voto que consta da proposta anexada aos autos. Deste modo, a concessão do adicional de titulação deve guardar consonância com a natureza da contratação temporária, a qual serve para suprir demanda do órgão público de maneira transitória e excepcional. Dessa forma, entendo que cabe ao edital, e aí eu chamo a atenção desta particularidade, conselheira Sabrina, cabe ao edital do processo seletivo estabelecer a qualificação necessária para a função a ser contratada, considerando a temporariedade e precariedade do contrato sem que haja concessão de adicionais para titulação superior sem previsão editalícia. Isso porque, conforme bem acentua a diretoria técnica, a vantagem remuneratória decorrente da titulação superior exigida na contratação é benefício concedido ao servidor que busca o seu aperfeiçoamento acadêmico, consoante já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em decisão que também eu transcrevo na proposta que eu apresento e que, por uma questão de brevidade, deixo aqui também de fazer a leitura. No caso presente, remunerar os servidores contratados temporariamente com adicional de titulação, no meu entendimento, evidentemente, desvirtua a finalidade dessa vantagem pecuniária e desconfigura a própria natureza do contrato temporário, eis que revela incompatível com suas características. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região analisou o pagamento de retribuição por titulação a servidores substitutos e concluiu que a remuneração deve seguir o estabelecido no edital de concurso, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, sendo vedada a alteração posterior deste tido contrato. E aí eu também transcrevo esta decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no meu voto. Nesse mesmo sentido, nessa mesma linha de raciocínio, eu menciono ainda uma jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em relação à contratação também de servidores por meio de contrato temporário, ratificando tanto a vedação de alteração do contrato ao longo da sua execução, quanto a vinculação às regras editalícias
da contratação. São decisões que seguem nesta linha de entendimento. Essas decisões judiciais que eu cito, e várias delas, no meu entendimento, são claras ao discorrer que a contratação temporária não se submete às normas do regime jurídico dos cargos efetivos, os quais, estes sim, possuem a promoção ou progressão funcional na carreira. Sobre a mesma matéria, cito agora decisão do Tribunal de Contas da União que sedimentou o entendimento de que os servidores contratados temporariamente não fazem jus à progressão funcional por titulação, que apenas se destina aos servidores efetivos integrantes da carreira. E aí segue também essa decisão do Tribunal de Contas da União. Assim, ainda que os precedentes jurisprudenciais que eu apresento em grande número na proposta que eu submeto nesse momento à consideração do plenário, ainda que esses precedentes versem sobre contratações desprovidas de lei, estabelecendo o pagamento de retribuição por titulação, o certo é que a contratação temporária dos servidores não segue a mesma lógica dos servidores efetivos e a remuneração deve guardar relação com o edital de contratação, vedadas as alterações posteriores deste contrato. Admitir que lei autorize o pagamento de rubrica por titulação pode desconfigurar a contratação temporária destes mesmos servidores. Por fim, eu acolho os fundamentos trazidos pela Diretoria de Atos de Pessoal e reproduzo trecho da manifestação da área técnica que sintetiza, na minha avaliação, com bastante propriedade, as razões pelas quais eu entendo, na situação específica que estamos aqui debatendo, que o adicional de titulação não pode ser previsto em lei para os servidores que são contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Faço menção, aliás, eu vou ler aqui um trecho dessa última decisão, aliás, do parecer da Diretoria de Atos de Pessoal. Abre aspas. Diz a diretoria: a concessão de adicional de titulação não se coaduna com a natureza da contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público, pois tal verba pecuniária é própria daqueles que pertencem ao quadro de pessoal permanente da administração pública. E segue a DAP. E não há aqui qualquer discriminação irrazoável, já que a contratação temporária de servidores sem concurso público é exceção, e não regra na administração pública, ou ao menos não deveria ser, né? Sem contar a natureza efêmera e precária que decorre de tal vínculo, motivo pelo qual o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal deve ser interpretado de forma restrita, sem que haja equiparação entre o servidor temporário e aquele titular de cargo efetivo ou emprego público. Repito, esse é o entendimento da Diretoria de Atos de Pessoal. Por tudo que foi aqui exposto, então, já me dirigindo aqui para a finalização da minha manifestação, divergindo respeitosamente mais uma vez do posicionamento da eminente relatora, eu entendo que a consulta, então, deva ser respondida nos termos propostos pela diretoria técnica acompanhada pelo Ministério Público de Contas, nos seguintes termos: em decorrência do serviço desempenhado pelo pessoal contratado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público junto à administração pública, possui caráter temporário e precário, com termo certo para extinção do vínculo contratual à luz da interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o respectivo permissivo constitucional quando do julgamento em sede de repercussão geral do tema 612, não é possível efetuar o pagamento de gratificação e retribuição adicional por conta da titulação a maior detida pelo profissional contratado nessas condições, haja vista se tratar de vantagem pecuniária devida apenas aos servidores de carreira, na esteira dos critérios e finalidades previstos nos parágrafos 1º e 7º do artigo 39 da Constituição Federal. A vedação ao pagamento dessa espécie remuneratória ao servidor temporário não fere o princípio da igualdade nem cria discriminação desarrazoada, pois não se admite vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal no serviço público, nem o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o pálio da isonomia, conforme a inteligência do inciso 13 do artigo 37 da Carta Maior e da súmula vinculante número 37 da Suprema Corte. As normas relativas à remuneração do agente contratado em caráter temporário são aquelas descritas no respectivo edital de seleção e que irão reger o vínculo contratual durante toda a sua vigência, sendo vedada a alteração posterior por configurar desvio de finalidade. Essa, senhor presidente, excelências, é a proposta divergente que eu apresento para a consideração do plenário. Obrigado. Obrigado, conselheiro. A conselheira Sabrina Nunes Joachim solicita a palavra, a quem a concedo. Obrigado, ouvi atentamente ao voto divergente do conselheiro José Neas Cário, e gostaria apenas, conselheiro José Neas, de reafirmar que esses precedentes que foram trazidos pela DAP, que fazem alusão propriamente ao edital, ocorrem na hipótese em que não há uma lei específica para contratos temporários no município. Então, nesse caso, acho que inexistindo essa lei, é óbvio que caberia o edital, e também concordo com Vossa Excelência que, inexistindo essa lei, caberia sim a aplicação, não caberia a extensão desse adicional quando ele está previsto tão somente para os servidores efetivos. Ocorre que no município de Pinhalzinho, há uma legislação específica, que é a Lei 213 de 2019, que fala expressamente no artigo 7º, inciso 8º, que os servidores admitidos pela presente lei, que apresentarem título superior àquele exigido no edital do processo seletivo, perceberão adicional de titulação, ou seja, a própria legislação do município colocou que, no caso dos servidores temporários, eles fazem jus, sim, a esse adicional de titulação. Então, a minha preocupação é, Tribunal de Contas, sem declarar a inconstitucionalidade dessa norma, que aí poderíamos fazer um processo específico, mas em sede de consulta, sinaliza para o gestor, tudo bem, você pode deixar de efetuar esse pagamento, ainda que tenha essa legislação. Só que, por exemplo, esses servidores que têm esse direito amparado na legislação, eles podem ingressar no judiciário e depois o judiciário ele vai ser obrigado, ele vai estar vinculado a essa decisão de consulta do Tribunal de Contas, ou ele pode dizer, não, havendo a legislação, de fato, é cabível, é direito do servidor, amparado pela legislação, esse adicional de titulação. Então, essa decisão em sede de consulta, sem declarar a inconstitucionalidade, iria conferir propriamente segurança ao gestor de deixar de aplicar a norma? Então, essas foram as razões que me levaram a, nesse processo específico, considerando que existe a legislação e que é uma discussão se o chefe do Poder Executivo pode ou não deixar de cumprir a norma, e eu entendo que deixar de cumprir a norma sem estar amparado propriamente por um processo de inconstitucionalidade acabaria, digamos, fragilizando o gestor, ao invés de dar a ele segurança jurídica. Por tais razões, eu acabei entendendo que, nesse processo de consulta, não propriamente deveria o gestor se ater ao que determina a legislação e não simplesmente deixar por ato próprio, deixar de efetuar o pagamento que é previsto e direcionado propriamente na legislação. Acho que a lei ela se sobrepõe propriamente até o edital. Então, essas foram as razões que me levaram, entendendo, compreendendo essas justificativas, mas que me levaram a não acompanhar a área técnica, justamente porque tais precedentes que foram utilizados não se enquadram perfeitamente nessa hipótese, por não terem, nesses processos, uma legislação específica para os servidores temporários. Então, essa legislação de 2019 do Pinhalzinho, no meu entender, ela tem validade e ela digamos assim, até ser declarada inconstitucional, ela tem que ser cumprida. Então, são essas as minhas razões, entendendo as razões do conselheiro José Neas Cário. Continua em discussão. Senhor
Presidente. Com a palavra, o conselheiro José Ney Ascari. Eu não tenho, evidentemente, a pretensão de eternizar esse debate. É evidente que a matéria é sensível, é complexa, é inédita aqui neste plenário, mas a síntese da minha proposta é simples. No meu entendimento, há necessidade da coexistência da lei e da previsão editalícia. Ponto. Só para clarear bem o entendimento que eu estou colocando neste momento para o debate. Obrigado. Perfeito, obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais manifestações, passo a colher votos. Como voto, senhor conselheiro Adircélio de Moraes. Eu acompanho o voto do conselheiro José Ney Ascari, senhor presidente. Como voto, senhor conselheiro Luiz Roberto Rebst. Senhor presidente, eu acompanho a divergência. Como vota, senhor conselheiro Dado Xerém. Conselheiro José Ney. Como voto, senhor conselheiro Aderson Flores. Com a divergência, senhor presidente. Essa presidência também, nesses casos, exerce o direito de voto e acompanha também a divergência. Portanto, a unanimidade dos senhores conselheiros está aprovada a divergência. Senhores, nós temos agora, na ordem de manifestações, a palavra com o conselheiro Aderson Flores. Eu indago ao conselheiro Aderson Flores se há algum óbice em transferirmos para a próxima semana a deliberação desse processo, para que nós possamos cumprir. Nós temos 2 conselheiros que precisam se retirar. Inclusive, senhor presidente, eu já iria pedir adiamento do processo, tendo em vista que eu estou amadurecendo o voto. Perfeito, então. Então, perfeito. Essa presidência, queimei o cartucho antecipado. Então, essa presidência agradece a compreensão de Vossa Excelência. Os demais processos que estão na pauta da tarde de hoje são de relatoria do conselheiro Sica e ficam, portanto, adiados também. Com isso, fim da matéria da tarde de hoje. Franqueada a palavra a todos os senhores conselheiros para suas manifestações. Manifestações finais, não há manifestações e também não há processos incontroversos ou fora de pauta. Por isso, está encerrada a presente sessão e convocamos outra para a próxima segunda-feira de forma regimental. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.